vamos na primeira pergunta, né? O que é a teologia do coaching e qual a sua origem? A teologia coaching, assim, trazendo um, um, um exemplo mais simples, que todo mundo entenda, a, o coaching em si, ele vai usar algumas estratégias seculares e vai juntar, tá, com as coisas da igreja para trazer uma resposta boa para as pessoas. Mas eu estou falando da teologia coaching. Tá? Tem um coach que é do meio secular e que ele não vai usar estratégias que nós usamos, por exemplo. Um coaching do meio secular não vai usar algumas coisas da Bíblia. Talvez ele vai usar como ter a sabedoria de Salomão, né? Como ser sábio, segundo Eclesiastes e por aí vai. Talvez ele use essas estratégias, mas não é muito comum um coach fazer isso do meio secular. Lembrando que você ser coach não é pecado, não tem nenhum problema. A questão é a teologia coach. É quando você usa a Bíblia como uma ferramenta, uma fonte de trazer solução para todo mundo e você usa outras estratégias que são do meio secular. Por exemplo, o que é a teologia coach? A teologia coach é o seguinte: você vai usar os meios que você tem acesso, por exemplo, a psicologia, a medicina, a hipnose, vai usar esses meios, né, e aplicar a Bíblia. Então, como que eu posso fazer para que um cristão consiga ser bem-sucedido, não somente a partir das palavras que vêm de Deus, mas também através dos meios seculares? Então, o coach ele tem esse propósito de não ficar apenas na Bíblia como a nossa regra e prática de fé. Esse conhecimento dele expande. Então ele vai buscar ali ideias de Freud, de Jung, e de outras pessoas que são do meio da psicologia, da psiquiatria, as pessoas que são pedagogas, e por aí vai. Então, mistura tudo em um bojo e joga para o povo. Aí o povo vai escolher aquilo que é bom para eles. Essa estratégia aqui, a psicologia aplicada à sabedoria de Salomão dá certo, então bora fazer. Essa é a teologia do coach. É você misturar um monte de coisa até você chegar em um ponto para trazer uma solução para a pessoa. Qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que a Bíblia em si é a nossa regra e prática de fé, e isso nós não temos dúvida nenhuma, tá? A questão é, até que ponto isso é verdade? Até que ponto realmente, por exemplo, a Bíblia serve para resolver alguns problemas que nós temos? Lembrando que a Bíblia não vai resolver todos os nossos problemas. Eu lembro de um pregador que ele foi em uma conferência muito famosa e ele disse o seguinte: Jesus, ele pode solucionar todos os nossos problemas. Não é assim que funciona. Jesus, ele veio para nos trazer salvação. Problemas nós temos, boletos nós temos para pagar. Jesus não vai resolver todos os nossos problemas. Ele dará soluções. Agora, o coach vai ensinar para você que não. Que Jesus ele pode te dar ali realmente a chave da vitória e você pode abrir a porta que você quiser. Então, ele coloca Jesus como se fosse um coach também. Um Jesus que resolve tudo. Um Jesus que vai acabar com as nossas contas. Um Jesus que vai acabar com as nossas mágoas sem tratamento. Então, ele vai usar os meios seculares e dizer que o Jesus é a pirâmide. Jesus está no topo. Qual é o grande problema? O problema é que Jesus não é esse tipo de Salvador. Jesus ele nunca nos prometeu riquezas. Nunca nos prometeu bem-estar, e o coach, ele promete bem-estar. Ele diz que se você não é próspero e que você tem uma vida acabada, é porque você tem algum tipo de problema na sua vida financeira. Às vezes não, às vezes a pessoa não prospera porque a pessoa simplesmente mora em um lugar que é um lugar que é pobreza muito alta. Então, ele vai acabar colocando em bojo várias informações que são incoerentes. Então, o problema do coach é exatamente isso. É você usar meios seculares, aplicar a Bíblia e dizer que vai funcionar. E muitas vezes, essas coisas não vão funcionar. Por quê? Porque a Bíblia em si, ela não tem a ideia de mostrar aquilo que nós queremos ou aquilo que nós desejamos e aquilo que nós queremos conquistar. A Bíblia tem apenas uma única mensagem: mostrar o plano da redenção. O problema é que o coach ele vai misturar tudo, né? Ele vai pegar ali os meios
seculares, usar os meios bíblicos e fazer uma junção louca. Daí aparece um monte de coisa por aí que muitas pessoas acreditam e que realmente elas acham que vão dar certo. E não vão dar certo essas coisas. Então, basicamente, a teologia do coach é você usar meios, né, usar métodos do meio secular aplicado à Bíblia. Vai usar psicologia, medicina, hipnose e outras coisas para você fazer estratégias para conseguir conquistar o seu público. Então, basicamente, essa é a teologia coach. É, e lembrando que, como você disse, muitas empresas usam isso. E antigamente era um treinador de equipe chamado, né? O coach, antigamente era um treinador de equipe, que treinava uma equipe e tal, com a sua função. O coach, ele tem a sua função, né? A gente entende isso, tem a sua função dentro do mundo secular, numa empresa, dentro de uma igreja. Isso não vem a calhar, não vem a ter espaço para esse tipo de coach dentro de uma igreja. O evangelho, como foi bem dito, o evangelho ele é suficiente, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, então não tem espaço para essas coisas seculares que têm adentrado dentro das igrejas, infelizmente.